eu estreiei na frente do David Guetta. Nossa. E na outra semana, é claro, o David Guetta me passou. Sim, sim. Óbvio que isso ia acontecer. O grande desafio hoje é você fazer a sua música chegar até as pessoas. É você convencer alguém de que que a pessoa ouça a sua música. O maior bem hoje, o bem mais valioso que as pessoas estão disputando é a atenção das pessoas. Bom, vamos começar aí mais um programa Brother Mix Cash. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha. Estamos aqui com Mr. B, Gustavo Alvim. Olá. E nosso querido convidado Marcelo DJ Mistake. Olá, estamos aqui. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Obrigado aí pela prazer. recepção. É um prazer te receber aí, a gente está muito feliz de poder ter essa enciclopédia da música aqui com a gente para discutir vários assuntos sobre música, cultura, pop e tudo mais. Bom, vou querer dar a palavra ao Bira, mas antes disso só passar um pouco para vocês um pouco do nosso formato, né? De acordo com os nossos convidados, em função do que foi debatido, óbvio, o Bira tem uma história muito longa já com o Mistake, então ele vai ficar com as honras da casa. Então, para que vocês entendam, de acordo com os nossos convidados, a gente vai dar uma mesclada e justamente o legal é essa brincadeira, né? Que cada um tenha esse momento de estar à frente e direcionar em função daquilo que ela gosta, né? Então, bom, é isso. Queria passar a voz aí pro Bira. E para começar, vou dar como primeiro convidado, né? Ó, Então, te presentear aqui com temos uma presente. caneca exclusiva. É Essa isso que você aí. está usando aqui, Aham. mas você vai levar uma para casa. Oba! Vai levar uma para casa. Do Brother Brother Mix Mix Cast. Quando eu sentei aqui para poder preparar para gravar, né? A primeira coisa que eu olhei foi a caneca. É verdade, Mas verdade. eu não pedi a caneca. Não pediu. Caneca Imaginava que personalizada. queria receber. Eu olhei e falei, pô, legal aqui, caneca do Brothers Cast, bacana e tal. Beleza, elogiei a caneca e fiquei na minha. A gente ficou quietinho esperando o momento certo. É um mimo, né? Um agrado. Agora que eu recebi a caneca, agradeço e realmente valeu. fiquei feliz com o presente, porque eu gostei da caneca. Que bom, Obrigado, que bom. obrigado. Gostei bastante. Maneiro. Maravilha. Que bom. Estamos felizes também com a sua presença aqui e nós já nos vemos há muito tempo, né? Desde a pandemia, Desde né? antes da pandemia. Desde o comecinho da pandemia. É. Né? Ali em março, abril, Março. né? De 2020. Né? É, isso aí. 2020. A gente não se vê desde essa época. E não é só assim, muita gente eu não vejo mais desde essa época. É impressionante a mudança que isso causou, né? Que foi exatamente o que a gente estava discutindo no nosso outro Nosso programa, né? primeiro episódio. Que era exatamente isso, né? Como é que o mundo ficou pós-pandemia e a sensação de que o mundo ainda não voltou, né? Essas relações interpessoais ainda estão voltando a acontecer. É assim, por experiência própria, eu posso dizer o seguinte: nesse período, muita gente queimou a largada, que foi, no caso, se socializar antes da hora certa. É verdade. E tem muita gente que ainda está em compasso de espera ainda, assim, tipo, não se sente seguro para se socializar. Eu também conheço pessoas também que estão nessa... De máscara. No caso, eu falando por mim, eu só saí dos limites do meu bairro, da minha rua, depois que eu tomei a terceira dose da vacina. Nem na primeira, na segunda eu me senti seguro, me senti tranquilo. Sim. Depois da terceira dose que eu saí... antes da vacina, como eu tenho a facilidade de poder trabalhar home office, eu fiquei 6 meses sem sair de casa. Eu não ia na padaria comprar pão. Isso foi muito louco, né? E questão assim de evento, como é que foi? Não, assim? não teve evento. Mas quando começou a mudar, quando começou a voltar ao normal? Essa pra virada, você, digamos, para 2021, que a gente sente que as coisas, né? O governo já estava dando um respaldo, a vacina vindo, a gente, beleza, as coisas vão voltar, né? Então, voltou, né? Voltaram. Eu recebi, quando estava já voltando,
Aí que entra a história do queimou a largada, né? Quando já estavam voltando, eu recebi alguns convites para poder tocar em alguns eventos, mas eu não fui justamente porque eu não me sentia seguro. O primeiro que eu fui, eu lembro muito bem, eu não estava tranquilo. Eu não estava. E tudo bem, rolou, foi legal, mas eu não estava tranquilo. Você foi de máscara? Eu fui, mas na hora de tocar, eu tirei. Entendi. Eu tirei. E uma pergunta. Na hora que você vai vai fazer esse evento, você sempre leva o teu equipamento? Não. Microfone? E aí, como é que você ficou naquela questão de esterilização? Microfone, falar, tocar? Não. Eu fazia o seguinte. Inclusive, tem até uma história boa que eu posso contar até antes disso. Eu fui fazer uma live, eu fui tocar numa live de um amigo meu, o Júnior Machado. E, a live é um ambiente mais controlado, né? Mas eu levei o meu microfone pessoal. Eu já levo o headphone, né? Mas eu levei o meu microfone pessoal e eu levei, lógico, eu sempre... Até hoje eu ando com uma bisnaguinha de álcool gel, mas naquele dia, eu botei álcool gel em tudo, lá, botei na mão, sim. Aí passei na mesa, tinha uma mesa assim, onde estava o equipamento, passei assim na beira da mesa. Nesse dia do evento que eu fui fazer, pós-pandemia, eu fiz a mesma coisa. Eu passei o álcool gel nas mãos e era uma controladora, né? Eu coloquei não na controladora toda, mas na parte ali, na beirada, né? Onde eu ficava mais encostado, também coloquei. E foi o que eu fiz para tentar me sentir um pouco mais tranquilo. Mas assim, só para... Aí, como tinha aquela coisa de você ficar muito tempo recluso, eu fiquei sem ver muita gente. E aí as pessoas ficaram felizes em me ver. Eu também fiquei feliz em ver muita gente. É bom. Só que a minha felicidade é mais contida. Capricorniano que nem eu, né? E as pessoas, no caso, não. Então ficava, mistake, caramba, que bom te ver. E me abraçavam. E eu desesperado, eu falei, caraca, como é que vai ser isso? E eu não queria ser indelicado de me afastar. Eu fui na onda, mas que eu fiquei muito, assim, tenso nessa situação, fiquei, cara. De não saber como lidar naquela situação. Até porque a gente perde um pouco aquele feeling de como lidar com as pessoas novamente, né? A gente fica enclausurado e se torna até um pouco introspectivo. Né? Exatamente. Assim, você já, de repente, já até tem esse comportamento naturalmente, né? Aí, numa situação dessa que, é atípica, o que a gente viveu foi completamente atípico. Sim. E aí, como é que você vai lidar? Só na hora você vai saber. E foi o que aconteceu. Na hora eu fui lidando com aquilo ali da melhor forma possível, entendeu? E foi indo, que bom que deu tudo certo. Você participou de um podcast no ano passado, que eu estava vendo, né? O Nightcast. E você chegou a comentar que achava que era a última e única vez que você participava num bate-papo desse, né? Mas aqui, quase um ano depois, exatamente, você está aqui, né? Nesse aqui. E eu acho que foi ótimo, né? Foi ótimo. Porque quem me convidou para aquele podcast que você viu, assim como você, são pessoas que são meus amigos. São pessoas próximas. Então, eu fui lá justamente porque um amigo meu me convidou, 2 amigos meus me convidaram, que é o Gladson e o Celso. E assim como você também me convidou, a gente é uma boa forma da gente se reencontrar, botar o papo em dia. Pode ser que eu não veja mais você novamente tão cedo com aquela frequência que a gente se via antes da pandemia. Que estamos de home office. Então a gente aproveita esses momentos para poder bater papo enfim. Eu me dou muito bem com essa coisa do online, de me comunicar online. Mas, o contato pessoal é bem melhor, né, cara? Claro, bem melhor. Nós precisamos disso. É bem melhor. O Gustavo tem uma pergunta para você. Na verdade, eu sou do inglês, né? Eu sou professor de inglês, e aí eu tenho uma pergunta engraçada. Por que mistake? Tá. Então, eu contei... Eu sou errado? Eu contei essa história lá. Mas essa pergunta não pode faltar, né? Então... Tem um lance, assim, que bom que existem agora os podcasts e esses registros que vão para a internet e ficam para sempre. Sim. Porque aí você não precisa ficar contando a mesma história sempre. Então, toda vez que alguém me perguntava, eu contava uma história diferente. Você é meio Coringa. Pra mim, Coringa fazia isso. Pra mim, Cada hora uma história diferente. me divertir com isso, né? Mas a mesma história que eu vou contar aqui é a que eu contei lá e é realmente a história real. Sim. E é o seguinte, é uma coisa boba, mas que
que virou. Que pegou, né? Eu tava época de escola, eu não lembro exatamente a idade, mas era assim, pré-adolescente, aquela fase que, pô, você tá agitado, você tá o hormônio tá... E você na tá, flor da pele. você tá se encontrando no mundo, né? Você tá perdendo um pouco a referência dos pais e tentando achar qual é o meu lugar na Terra. Isso, eu era um aluno muito ruim, um péssimo aluno, assim, eu tinha que fazer um trabalho para ganhar uma nota, para poder me passar, enfim. E aí o trabalho em si era de história e era um trabalho sobre civilizações antigas, tá? Então a gente aí vai falar do povo Inca, Maia, Azteca, aquela coisa toda. E eu sempre gosto de lembrar, quando eu conto essa história, que eu estou falando de uma época onde você não existia internet, não existia site de busca, não existia Wikipedia. Para você buscar informação era muito mais difícil. Era enciclopédia, biblioteca. La Rússia, por aí vai. Era isso, né? E aí, nesse trabalho, eu precisando fazer um bom trabalho, eu descobri nessas pesquisas que eu estava fazendo que eu fui destinado a fazer o melhor trabalho da vida. Eu descobri um negócio que até então para mim era uma grande novidade, nunca ninguém tinha me falado sobre aquilo. Então, na minha cabeça, bom, se eu descobrir uma coisa que nem o meu professor tocou no assunto, é porque esse negócio vai causar algum impacto, que é o quê? Uma civilização chamada Mixteca. Nossa, nunca ouvi falar. Pois é. Que não prosperou, foi dizimada, não tem registro, não tem... Assim, o que pode ter alguma prova de que ela existiu é muito pouca, em si, não tem relevância, vamos colocar assim. Sim. Né? Mas dos povos andinos. Não, ali daquela região do México, ali, a galera da história deve estar revoltada comigo agora quando eu falo que uma civilização antiga não tem relevância, né? Deve estar querendo me bater. Mas o que acontece é que, comparado com o que a gente estuda na escola naquele período, enfim, aí peguei, cara, eu comecei a procurar tudo que se relacionava àquilo ali para colocar no trabalho, para eu chegar e arrebentar e ser o cara lá. E esse trabalho tinha que ser apresentado na frente, sabe? Aquele trabalho que você faz, que você vai falar em público pela primeira vez, né? Preparar aquelas cartolinas bonitas. Eu fiz cartolina, exatamente. Eu tirava a cópia das fotos, recortava as fotos, botava na cartolina, essa coisa assim, isso aí mesmo. Sim, bem de colégio. E aí comecei a pendurar os cartazes e tal, aquela coisa toda, e todo mundo já sabendo já da minha... Eu tenho uma coisa que eu preciso, tá vendo? Eu vou falando das coisas e vou lembrando. Mas assim que essa é a ideia. A gente tem aí uma espinha dorsal, mas a gente vai abrindo abas. Eu tenho um TDAH fortíssimo, assim, entendeu? E nessa época também não existia esse termo TDAH, eu só fui descobrir isso depois. Então a galera já sabia que eu era meio assim, meio... agitado. O que ele vai arrumar? Assim. O que ele vai aprontar? Já tinha essa expectativa. Aí, beleza, lá apresentei o trabalho, já cheguei, hora de falar e, é o seguinte, aqui eu vou falar, só que eu vou trazer uma informação para vocês que vocês até hoje não tinham. Né? Valorizei, né? Eu vou falar sobre a civilização mixteca. Nisso que eu falei isso... O professor... Não, eu falei isso para a turma, um aluno da turma, que era ele é meu amigo até hoje, a gente se fala até hoje, hoje ele mora no Canadá. Legal, somos um exemplo disso. Eu tenho um grupo de amigos da época da escola, dessa época, são poucos, mas são meus amigos até hoje, a gente se fala até hoje e mantém contato, e no aniversário se reúne. Valorizamos isso. Isso é muito importante. Qual o nome dele? Que o nome dele tem um apelido engraçado também, um apelido tem... Ele se chama Marcelo, assim como eu. Inclusive, eu digo para assim, uma galera, assim, quando tem vários Marcelos, né? Somos uma geração de Marcelos, né? Existe uma assim como é o Enzo hoje, né? Somos uma geração. Então, como tínhamos... Carolina também. Então, como existiam vários Marcelos na mesma turma, a gente tinha apelidos. Eu não tinha apelido. Porque as pessoas botavam apelido em mim e não pegava. Não pegava porque eu não dava importância. Eu não me irritava. Tá bom, Dante. Geralmente quando pega é quando a pessoa se irrita, né? E para os mais novos, fica o alerta aí do bullying. Deem valor quando vocês forem zoados. Não, porque eu também zoava junto. Eu também zoava. A minha defesa era zoar junto. Entendeu? Sim, boa. E tava tudo bem. A minha, assim, tipo, a galera me zoava, eu também zoava junto justamente para poder. Era a minha defesa. Mas isso é uma coisa que você faz instintivamente, você nem planeja isso, né? Enfim, aí a gente vai entrar numa outra. Vai fugir do foco da pergunta. Exatamente. O caso é que, quando eu estava falando
do trabalho da escola, do Povo Misteca. Esse cara, que é o Marcelo, que tinha um apelido que ficou até hoje, que o nome dele é Marcelo Babaca. Entendeu? Vou até mandar esse link para ele depois. Malheiros, um grande abraço para você, mas o apelido era Marcelo Babaca. Ele levanta e fala: então você, a partir de hoje, vai se chamar Marcelo Mistake, imperador do Povo Misteca. Olha só. Ele falou isso. É isso. Não, uma coisa que eu preciso falar, essa turma de amigos da escola, todo mundo era da zoeira, mas todo mundo tirava nota boa, era uma galera muito aplicada. Legal. Ah, isso é bom. Então tinha esse raciocínio, tinha Sim. essa coisa. Bicho, porra, eu na frente da galera, todo mundo começou a rir. Eu fiquei incomodado com aquilo, né? E quem estudou nessa época vai lembrar de uma cestinha de lixo que tinha no cantinho perto Da porta. da porta. Essa cestinha de lixo não era de plástico, era aqueles lá galões de tinta vazios. Eu Sim. peguei aquele galão para tacar nele. Só que não deixaram. Te Entendeu? seguraram ali mesmo. Não deixaram. Eu peguei aquele galão para tacar nele ali na frente de todo mundo. Eu fiquei irritadíssimo com aquilo. Você estudou aqui no Rio? Eu estudei em Nova Iguaçu, na Nova minha Iguaçu? cidade. Você já morava ali Eu desde sempre que morei em você Nova foi Iguaçu, estudei lá. Aí, quer dizer, porra, eu fiquei irritado na frente de todo mundo, criou-se uma confusão toda, ficou mistake, cara. É. Ficou. Só que o mistake ficou ali no âmbito da escola. Sim. Na minha galera de família, ninguém sabia disso. Isso só foi saber depois do DJ. Porque aí Não tinha uma. Desculpa te interromper, mas não tinha aquela coisa do ligar pra casa, porque como não Não. tinha mensagem, a gente se ligava, né? Não, mas não. E alguém te ligar, pô, eu queria falar com o Mistake. Não rolava isso. É? Não rolava. Inclusive, a gente se falava muito, mas não tinha essa coisa de se falar fora da escola, entendeu? Era tudo ali. Era tudo ali. E aí uma curiosidade, porque, na verdade, começou na escola ali. Então. E por que continuou? Porque E aí você foi na numerologia? Não, e aí eu vou continuar. Vou continuar como mistake. E aí Deu pra- certo. E aí, pra finalizar a história, escola, vamos falar aí, 12, 13 anos. Por aí. Daqui a pouquinho, o que você tá fazendo? Você tá indo pras festas dos amigos, É verdade. né? E isso acabou fazendo propagar. Aí, pô, eu sempre gostei de música, sempre comprei discos Vinil. compactos, vinil. Uhum. Minha mãe sempre trazia pra mim quando ia fazer alguma coisa e tal. Enfim, nessa época das festas da galera, eu já colocava as músicas para o pessoal dançar naquele equipamento ali modesto que tinha ali, aquela coisa, um 3 em 1. Uhum. Não era um DJ, era o cara que colocava as músicas. Não chegava a ser um CDJ. Não existia CD, eu tô falando é. dos anos 80, do final da segunda metade dos anos 80. Como é que é o nome do equipamento que é do vinil mesmo? Antes do É picape, CDJ? É, toca picape, disco. picape. Não, mas assim, era um equipamento caseiro. Não é DJ, não é o que a gente vê hoje quando vai na festa de alguém. Por mais. A festa hoje, por mais simples que ela seja, tem um baita equipamento ali tem um negócio. verdade. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de uma coisa bem precária mesmo. Como se fosse um E, microsystem dos antigos. e você acabava a lia. música, você tirava o disco, botava outro, ficava um tempo em silêncio. E era assim que funcionava. Mas não era profissional, era galera. Legal. Quando a coisa começou a tomar uma forma mais profissional, que aí começaram a pintar os dois tocadiscos, o mix, quando a coisa começou a ir para esse lado, vai ter uma festinha em tal lugar, quem vai tocar? É o Marcelo. Mas quem é o Marcelo? É o Mistake. É um mistake. Você tá entendendo? Excelente. Então foi assim. Antes dessa coisa de flyer, Uhum. o primeiro flyer que eu fui fazer, de um negócio um pouco mais sério, pô, mas como é que você precisa de um nome? Eu falei, mas meu nome é Marcelo. Mas teu sobrenome? Moreira. Porra, Marcelo Moreira? Não MM, dá, né? Você não tem nenhum Na apelido. verdade, não derrete nas mãos. continua sendo MM, né? Você não tem Marcelo Mistake. Você não tem nenhum verdade, apelido. Aí Marcelo Moreira, aí o promoter não ainda não existia o promoter, né? Eu tô falando isso assim, porque era o cara que tava bolando, né? Que tava desenvolvendo ali o evento. Desenvolvendo. Você É. não tem um apelido? Eu falei, pô, tenho, meus amigos me chamam de Mistake. Mas assim, eu falei pra responder a pergunta. Caraca! O cara Marcelo adorou, né? Mistake adorou. Adorou. Mas sonoro, de forma Adorou. sonora, é excelente. Aí ficou, É verdade. e assim, e aquela coisa, né? O apelido já tinha pegado. Tá bom, vai, entendeu? Aí foi. Aí, Que maravilha. quando a coisa foi, quando eu queria. Você já perdeu o controle. Já perdi o controle. Quando eu queria
parar, assim, quando diz o bordão, a coisa ficou séria, já não deu mais pra voltar. Legal. Você já deve então estar com esse nome há mais de 30 anos, talvez. Eu tô aí profissionalmente mesmo, desde 1991. São 32 anos. 32 para 33. Então, esse período aí das festinhas dos amigos e tal, a gente pega aí da segunda metade dos anos 80 até 1990. 90, sim. Esse episódio que eu tô te contando do... Pô, mas e o nome? Foi em 91. 91. Mas Foi seus daí. primeiros passos como DJ foram ali em meados de 80 mesmo? Ou foi? Então, foi assim, como eu falei. Aí você vai lá na festa dos amigos e bota os discos pra tocar. Isso aí, pô, hoje você faz um playlist do Spotify, deixa tocando e vai beber, né? Vai se divertir. Já monta tudo em casa, já mixa tudo, só bota pra tocar. Nessa época não, precisava de alguém pra fazer isso. E eu gostava de fazer isso. Era uma coisa que, pô, pra mim era... A minha diversão era essa. Uhum. Entendeu? Quando os amigos com interesses comuns em música começam a se reunir, a gente começa a juntar as coisas, entendeu? Eu era o cara dos discos. Eu tinha dois irmãos que são amigos, vou falar o nome deles aqui, o Gilson e o Gilmar. Eles compraram um equipamento, assim, o que era possível na época, que eram 2 tocadiscos, um mixer, um amplificador e umas caixas, que as caixas nessa época não eram, hoje eram coisas, eram umas coisas grandes. Para transportar isso era bem complicado. Era uma Kombi. Eles compraram esse equipamento possível, e aí eu era tipo o DJ, mas não era o DJ ainda, né? Eu só trocava as músicas. Acabava uma música e botava... Era um operador de som. Mas já não tinha essa coisa de você parar para trocar. Não tinha esse silêncio. Esse gap, né? Esse gap já não tinha. Aí já acabava uma, já começava a outra. E aí a gente já começou a ganhar uma grana. E a técnica... No sentido de, por exemplo, passar uma faixa para outra, de mixar, esse você foi ganhando naturalmente. Naturalmente. Esse equipamento que eu estou te falando, ele era muito básico mesmo. Não te dava essas opções. Não tinha como fazer isso, entendeu? Entendi. Mas mesmo assim a gente inventava umas modas, assim, a gente fazia... De tanto que você ficava malhando ali, você começava a inventar umas coisas que começou a chamar a atenção. E nessa que eu fui parar realmente num lugar onde... tinha um equipamento bacana, e eu fui fazer, a primeira coisa que eu fui fazer profissionalmente foi uma matinê. Aí nessa matinê já tinha o som profissional, que eu também demorei um pouco para me adaptar, mas rolou, e aí foi indo. Você se importa de dizer mais ou menos a idade que você tinha nessa época? Não, eu já comecei tarde. Eu tinha... 91, eu estava com 20 anos. Legal. Esse processo... 20 anos fazendo matinê, legal. Esse processo... E matinê era a mesma coisa que a gente sabia o que era? Era para adolescente mesmo? Matinê era aos domingos. Aos domingos, às 5 da tarde. Para a galera mais nova. Porque galera mais nova, de 3 às 7, 5 às 10, era alguma coisa assim. Por que acontece? Tinha aquelas de 5 horas, de 5 às 9 da noite, alguma coisa assim. O que acontece? Nessa época, menor de 18 não entrava em boate, em clube, não entrava mesmo. Sim. Então foi criada uma opção para esse público que queria sair. Sim. E até era bom assim, ajudava até os pais, porque os pais queriam fazer um programa só para eles num domingo e tal. Eu frequentei matinê. Deixava a molecada na porta lá do clube, da boate e tal. E, enfim, era bom para todo mundo. Mas era uma coisa segmentada, assim, específica. Era matinê, domingo, 5 horas da tarde. X, né? Exatamente. Não vendia bebida alcoólica. Era assim que funcionava. Sim. Hoje em dia não tem, né? Não. Eu não ouço falar, na verdade, esse segmento de festas fechadas, boate, é uma coisa que está em baixa, né? Hoje em dia a moda é fazer festa. São os promotores que vão lá e vão divulgar, vão fazer os seus patrocínios e vão fazer festas periódicas. Exatamente. A forma como se conduz hoje esse negócio, esse entretenimento noturno mudou muito. O que me deixa muito triste. Era muito gostoso esse hábito que era da antiga discoteca, né, dos nossos pais, e que virou a nossa boate. Mas é porque a gente vem dessa época, por isso que você sente a falta disso. Para quem não viveu isso, não faz diferença. Sim, claro. E profissionalmente isso te prejudicou, de alguma forma? Porque, na verdade, deu uma baixa, né?
Depende, assim, o que acontece? A gente está falando aí agora de 2020 para cá. 2020 pra cá. Então, eu estava vindo numa pegada muito forte antes da pandemia. Uhum. Muito forte. Estava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Trabalhando demais, né, no caso. É, Trabalhando pesado, Bastante, né? bastante. Eu tava vindo num ritmo, mas eu tava segurando bem, não caí nessa onda de ter estafa, não tava numa Sim. boa, Sim. mas tava vindo num ritmo muito intenso. Porque além do DJ, tem o lance da produção e tal. Uhum. Quando veio a pandemia, que eu parei com tudo, assim, parei com o evento e com tudo que eu tava fazendo, eu tocava num bar também, na Zona Sul, parei, geral, assim. Aí retomamos eu retomei mesmo em 2022. Uhum. Essa minha retomada, eu digo pra você que ainda tá muito longe de ser como era antes, assim, por vários motivos. Hoje, 2023, ainda está fraco. Pra né? mim, Tá diferente. Pra sim. mim, por causa desse esquema que ele falou, Sim. que mudou um pouco os conceitos de como se faz de entretenimento, de vida noturna, não tem mais boate, os eventos. Eu teria que, de repente, fazer uma coisa assim, tipo, assim, de marketing, né? Dizendo, tô de volta, tô aqui. Não fiz, Sim. entendeu? Não fiz, apesar de ter lançado agora um single há pouco tempo. Eu não fiz essa minha promoção como DJ, né? Sim. E de repente, até por conta disso, eu ainda não tô naquele mesmo pique que eu estava antes. E essa pausa também Você perde um pouco o ritmo. perde o ritmo. Todo mundo Perde. perdeu um pouco esse ritmo. Perde. né? E tem De uma 20 pra outra cá. e tem uma outra coisa, que é o seguinte, aí é uma coisa pessoal. A primeira pessoa, no caso, quando eu estou fazendo qualquer coisa, a primeira pessoa que tem que estar feliz sou eu, Com certeza. sabe? É. Claro, claro. E aí, quando eu comecei esse evento que eu fui tocar, que eu tava lá com a galera, e a galera me abraçou, que eu tava ainda meio tenso e tal, eu sentia, depois dos outros que eu fiz, que eu já não estava muito feliz, em razão, assim, parece que eu não estava em sintonia com as pessoas, assim, entendeu? Sim, Eu não tava muito em sintonia. Eu sentia que é aquele jogador que fica muito tempo sem jogar e quando retoma não consegue render aquilo que ele rende. sim. Eu senti isso de mim mesmo. Eu senti isso de mim mesmo. Sim. E, assim, a coisa foi engatando. E, pô, eu fiz uns negócios bem legais agora, de uns meses pra cá. Mas, assim, pra mim, eu tô mais seletivo, porque, musicalmente falando, não tem alguma coisa que não tá me agradando, assim, não tá... É uma coisa minha. Não tá me conquistando pra eu ficar feliz a ponto de querer fazer alguma coisa, entendeu? Você acha que é por conta de como o mercado musical se encontra? Não. Mais do que fisiologicamente o mistake, mas sobre a vertente que a música tomou, do que se desenvolve, de como se produz, a questão de você não ter mais uma referência de algo que você gostava como a boate, quais são as festas. Não, mas Você sente que isso também desanima? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. A música que me agrada, ela existe, ela tá aí. Eu consigo Ok. ter acesso a ela. Uhum. Eu consigo. Aí eu vou pegar essa música e jogar para as pessoas e eu não vejo que eu estou conseguindo ter um bom resultado. Porque essas pessoas, no caso com quem eu toquei, com quem eu estava lá e tal, de repente elas estavam numa outra onda que não é a minha. E eu estou falando de uma coisa básica, eu estou falando de house music, eu estou falando de coisas simples. Sim, sim. Mas eu acho que o momento hoje não é um momento diferente daquele que eu estava antes da pandemia. Pelo Você menos. não acha que de repente mudou a forma com que as pessoas se divertem também, com a música? Também, talvez? também. Antes da pandemia, eu já estava sentindo isso, eu já estava percebendo isso. Mas eu estava conseguindo levar por conta da continuidade, estava ali sempre e tal. E aquela coisa, você não vai indo por um caminho, vai por outro, e vai indo, e vai Sim. fazendo, e dá tudo certo. Quando eu estava retomando esse ritmo, aí você não vai por um caminho, você vai por outro. Mas peraí, eu vou para onde? Esse é que é o negócio, porque pra cá eu não quero, Sim, e não vou. sim. E agora, assim, de uma certa forma,
eu percebi que não adianta forçar uma barra de você querer fazer uma coisa que você não tá afim. Porque eu tentei, porque de repente eu pensei assim, o problema sou eu. Eu que preciso se reciclar. Reciclar. É. Eu cheguei a essa conclusão. Eu preciso fazer alguma coisa assim, mais junto assim do coletivo para poder. Eu que preciso entrar na onda. É isso que eu quis dizer. Sim. E cheguei a entrar e falei, não é isso. Não é isso. É engraçado porque é uma discussão que, quando a gente começou essa ideia desse projeto, foi uma coisa que eu sempre quis trazer. Eu sinto que o mercado hoje fonográfico ele tem uma necessidade de alta produtividade, então lança-se muita coisa numa escala muito grande, né, uma rapidez. Lança uma música, já lançou outra. E aí a gente não tem tempo de absorver aquela música. Então, de que forma que eu sinto isso? A gente consegue claramente marcar períodos e momentos das nossas vidas de acordo com músicas que marcaram épocas. Se você chegar e falar assim, canta Stevie Wonder, cara, rapidamente vem uma música na sua cabeça. Não, mas isso que você está falando está acontecendo. Só que mudou a forma de como é consumido. Mas isso aí, por exemplo, o cara Você acha hoje, que uma música hoje ela marca? o cara hoje, Eu acho que a música vai embora, a gente às vezes nem lembra mais daquela música e esqueceu. Foi aquele momentinho e tchau. a pessoa hoje que está com 14, 15, 16 anos, quando ela tiver com seus 30, ela vai se recordar com certeza de alguma coisa que ela está vivendo agora com o maior carinho. Só que isso, pra gente, pelo menos pra mim, não pega mais. Não pega mais. Talvez porque tem a questão do cérebro, né? Que quando a gente é mais jovem, a gente grava mais e depois a gente tá perdendo um pouco isso. E o que mudou dentro dessa história toda é que a quantidade de música que nos é oferecida é muito grande. Muito grande. É Sim. muito grande. É muito grande. Mas sempre foi. É que antigamente existia um filtro. Que filtro é esse? Eram as mídias físicas. Aí já passava um filtro, porque nem todo mundo Sim. gravava e registrava isso. É verdade. Aí depois tem um segundo filtro, que é um diretor artístico, um gerente de uma gravadora, porque aí você gravou. Aí você manda para uma gravadora ou para um selo. Esse selo provavelmente vai te recusar, porque ele recebia 200 músicas num mês, mas pegava 10. E aí ele precisa entender, na verdade, o que serve pra ele, né? Aí você vai fazer independente, por sua própria conta. A sua verba pode ser limitada, você não vai conseguir dar o alcance que você exatamente. tem. Então esse já é o segundo filtro. Aí tem o terceiro filtro, que eram as mídias, emissoras de rádio e TV e outras formas de mídia que você tinha para trabalhar, que aí você precisa agradar o cara que vai ouvir a tua música. E além de agradar, você precisa fazer algum tipo de acordo comercial para fazer com que a sua música se propague. Então, olha só, eu já te contei 3 filtros, para e hoje então você diria que a gente tá sem filtro. Hoje a gente tá sem filtro. Até tem um filtro. Tudo passa, né? Até tem um filtro, mas não é um filtro que uma pessoa controla. Sim. É um filtro que, tipo, um algoritmo controla. É uma coisa que você não sabe o que é. Sim. E você não sabe como é feito. E aí tudo passa, E aí né? todas aquelas 500 mil músicas que ficaram ao redor do caminho, elas chegam hoje no teu celular, cara. Tem um lado bom que democratizou mais, Não, né? sim. Mas o lado ruim é que realmente tem um monte de coisa ruim, né? Então, é aquela coisa ruim, eu sempre digo isso. Eu tenho uns amigos, uns contemporâneos DJs que estão nessa junto comigo já há sei lá quanto tempo. Eu sou ruim de conta beça, é o TDAH falando. E aí eu vejo muito desse papo de não, porque no meu tempo que era bom, que as músicas eram melhores. Cara, eu acho que é muito mais memória afetiva do que qualquer outra coisa. Com certeza. Porque música boa tem em qualquer época. E música ruim também tem em qualquer época. Tem muita coisa ruim do passado que não sobreviveu, que não ficou, que não tá aí pra contar a história, como vai acontecer agora nessa menina de 14, 15 anos, que quando ela tiver com 30, 40, vai pegar o que ela conseguiu absorver e vai relembrar. Aí vai ter a banda de K-pop que ela adora, os caras tudo com 30, 40 anos fazendo show aqui na Barra, ela vai assistir a Maradona. Sim. Entendeu? Da mesma forma que a gente vai hoje nos Backstreet Boys, assistir até hoje. Mas por que o mercado tem uma necessidade, e aí eu não vou ter esse referencial para saber como é que eram as rádios antigamente, mas, por exemplo,
uma Rihanna vai lançar um álbum novo e vai lançar aquela música. Aí faz o acordo lá com a gravadora, com as rádios, pra divulgar. Aí eu quero que toque tantas vezes nessa rádio, eu quero que toque tantas vezes nessa rádio. Só que eu vejo que a gente é massificado com as mesmas músicas. A gente tem uma quantidade de músicas sendo lançada enorme, mas você tá tocando uma música na rádio, essa música que a Rihanna tá lançando. Tocou agora, daqui a 2 horas ela tá tocando de novo, aí você fala, pô, vou trocar de rádio. Na outra rádio tá tocando de novo, e eu acho que a gente não consegue nem curtir a música. Em pouco tempo, a gente já tá enjoado daquela música, de tanto que ela toca. Mas esse é o trabalho de marketing, né? Com a ideia. Hoje, Ainda existe o jabá? hoje existe. Existe, né? A música hoje, por causa dessa grande quantidade de oferta que você tem de música todo dia, toda semana, a música ela ficou volátil, ela é o que a gente chama de cauda curta, né? Uhum. Então, o que você precisa fazer? Você precisa botar isso a maior quantidade de vezes possível que você puder em todos os lugares, porque daqui a 2 semanas, bicho, você já tem outro no teu lugar. Já tem outra querendo entrar. Tem outra no teu lugar. É. Entendeu? Então, para você sobreviver a isso, é bem mais difícil para você conseguir ter uma duração um pouco maior, né? E a coisa do TikTok também, né? 15 dias depois a música tá velha, já tem outra, né? Eu vou falar que o TikTok, eu não sei. É uma coisa à parte. Eu não sei, o que eu posso dizer sobre o TikTok é o seguinte, não é pra mim. Pra mim também não. Entendeu? Mas assim, muitas ele tem um algoritmo, Marcelo, tem que Ele alcança incrível. muito. Ele tem um gente. alcance que eu sei que o algoritmo dele é um dos melhores de todas as plataformas. Eu sei como é que ele funciona. Quando eu digo que não é pra mim, é porque na minha cabeça, no meu modo de pensar, Sim. 1 minuto, eu não consigo. A música pra mim é uma coisa muito séria. Entendeu? Pra uma música, assim, 1 minuto pra mim não é tempo suficiente pra eu dizer se uma música é boa ou não. Concordo plenamente. E tem gente hoje que nos 15 primeiros segundos já trocou. Uhum. Então, por isso que eu digo que eu fico nessa coisa de não, pode ser que eu não esteja adaptado e tal. Mas eu tenho consciência das coisas. Eu sei que as coisas estão rolando dessa forma. Só que aí eu preciso colocar na balança o que vai, o que não vai, o que eu posso consumir aí, e repassar. Porque... Perdeu-se aquela coisa também de ouvir um álbum inteiro, né? Não, isso aí esquece. Na verdade, não lançam álbuns, né? A Anitta só lança EP, né? Single. Esquece. Mas também, assim... Eu já vi vários artistas falando sobre isso, inclusive uma vez o Gabriel Pensador falando exatamente. Pô, você para 1 ano da sua vida para elaborar um álbum, para lançar 11, 12, 15 músicas, com todo o carinho para que todo mundo escute tudo. Não tem mais essa coisa do comprar o CD, o álbum. O fã compra. Mas compra. para você chegar perde a experiência e tem muita música boa que às vezes não vai pro comercial. Mas para você chegar nesse estágio do fã comprar teu produto físico, pô, cara, assim, já é uma relação. É outra parada. E muita gente não produz mais por conta porque disso. Não tem demanda. Exatamente. Não tem demanda. Pô, uma banda nova, desconhecida. Acho que as pessoas não têm nem mais tocador de CD em casa. Mas aí é onde eu entro, que era a grande questão. A partir do momento que você sente isso, que as pessoas não conseguem lançar música nova, porque pra que eu vou lançar 10 músicas se eu só vou conseguir comercializar uma? Então, eu acho que tem uma diferença de raciocínio aí que você não pegou. Hoje, a coisa mais fácil do mundo é lançar uma música. Você não tem dificuldade nenhuma para lançar uma música hoje. Até para você gravar, hoje você grava na sua casa, no seu quarto, e você vai pro streaming, preenche uma série de requisitos lá. O difícil é você comercializar e lança. ela. O grande desafio hoje é você fazer a sua música chegar até as pessoas. É você convencer alguém de que que a pessoa ouça a sua música. O maior bem hoje, o bem mais valioso que as pessoas estão disputando é a atenção das pessoas. E você diria que então eu preciso, para quem vai lançar uma nova música, eu preciso falar nos 15 primeiros segundos? É isso que as pessoas estão fazendo. Você tem que mostrar logo... Você começa com o refrão. Exatamente. Você tem que começar com o refrão. Por que você acha que muitas das músicas que a gente ouve hoje não tem nem introdução? Fantástico. Já começa já começa no refrão. Aqueles extended version, né? Que nem entra mais. Cara, essa semana, eu adorei... Eu vou até falar o nome aqui, que assim, é tão difícil hoje uma música me empolgar. Eu descobri uma cantora chamada Jazzy. Eu não sei de onde ela é. Ela não é americana. O nome da música é Giving Up. Que música legal, cara. Aí eu fui atrás do Extended dela. O Extended tinha 4 minutos, cara. Olha, pô, Extended é 7 minutos.
O Extended tem 4 O minutos. Extended da música tinha Era uma 4 música minutos. normal. Música normal. Então, isso era uma. Na verdade, o formato padrão era 3,5. Sim, Era o que. E era quanto o que- tem a era o que música se normal? colocava. 2 e pouco. 2, nossa. Mas É assim, muito pouco. as músicas estão 1,5, Uhum. 2, estão Uhum. assim, Muito pouco. por causa dessa tendência de mercado que É. ninguém tem mais paciência pra ouvir. Aí entra essa coisa do meu tempo que era bom. Eu falei, não, o seu tempo era diferente. O nosso desafio é tentar se adequar a esse tempo. E o meu desafio, além de tentar me adequar a esse tempo, é conseguir fazer com que, quando eu estiver tocando lá, a pessoa consiga se entreter com uma música por mais de 3 minutos. Sim. Achei aqui a música Jazzy Giving Me. Giving Me, Depois eu vou ouvir. É o que? House? House. Eu já fiquei bem curioso. House. Também tô. Mas Isso fala, perdão. Eu só Tá no assunto? Senão vamos eu mudar de ia, assunto. não. Eu só queria finalizar. Justamente por conta disso, é difícil você alcançar então um público. Você produz facilmente, mas dificilmente você alcança o público. Então o que eu vejo muito? Já era uma coisa que acontecia antes, mas eu não sei. Eu tenho uma sensação que hoje isso é mais forte, né? Aquela coisa do Lavoisier, nada se cria, tudo se transforma. Então, uma grande quantidade de músicas ou referências ou samples do passado que são refeitos para o agora, né? Então você consegue ver, por exemplo, Make Sweat relançando músicas de Tim Maia, Gilberto Gil, Lulu Santos, né? A Alok faz isso também, que eu particularmente gosto muito, né? Você está dando uma nova roupagem para músicas boas, né? E vamos para o internacional, Earth, Wind and Fire também já aconteceu pra caramba, né? Por que isso? Eu acho que a resposta é muito simples. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. E fica bom. Nem tudo, né? Mas tem muita coisa legal, sim. Para muita gente, olha só, você compor uma. A gente acabou de descrever aqui uma série de dificuldades Uhum. para a pessoa tentar emplacar um hit, que é o que todo mundo quer dentro do cenário pop, né? Sim. Que é emplacar um hit. Aí você vai e compõe uma música inédita. O que é mais fácil? Você tentar emplacar um hit com uma música já consolidada, que as pessoas já conhecem, se já estão familiarizadas com ela, só que você traduz essa música para a sonoridade do que está rolando atualmente, Uhum. ou você criar uma música do nada, uma música sua, e esperar que aquela pessoa goste dessa música. É o caminho mais fácil. É o Cara. caminho mais fácil. Uhum. Entendeu? É basicamente isso. E ali em 91 que você começou, tocava o quê? Você tocava o quê? Então, essa história é legal também. Era o axé? Não, o axé foi depois. Ah, foi depois? Foi. Você tocou axé? Toquei, Que maravilha. É o Tchan. toquei. E aí que tá, aí esbarrando nessa Mas coisa. é o que você tava falando. Esbarrando Pra nessa você- coisa da felicidade. É. Quando virou El Chan, porque eu toquei o axé antes do El Chan. Gera samba. Não, Não. já existiu já era samba. Enfim. Mas esse axé antes, que você está né? se referindo, na verdade, não é o axé, né? É o Uhum. pagode baiano. É o pagode baiano. É Eu verdade. toquei o axé Que mesmo. seria o quê? A Daniela Daniela. Merla. Daniel. O Canto da Cidade. Quando o negócio É. começou a virar pro Timbalado. pagode, aí rolou essa parada de, puxa, não tá mais tão legal, Uhum. entendeu? Porque as músicas eram muito parecidas e tal. Uhum. Uhum. Mas era uma, se a gente quiser aprofundar nisso, depois a gente aprofunda, porque parece que eu fui o cara do axé, e não fui. Eu tocava numa casa de show enorme, lá em Nova Iguaçu, eram 4.000 pessoas por noite, e tinha uma Uau. noite de axé. Qual era? Rio Sampa? Rio Sampa. E o Sampa. Tinha uma noite de axé. Então, na noite de axé, você vai tocar o quê? Não tem? É. Aí você passeava por uma ou outra coisa assim, pop também, mas era uma noite de axé. Tinha banda, tinha música ao vivo, que tocava Mas isso também. foi que ano? Isso foi ali 95, Ah, 96. meio. O Tchan começa a estourar nessa época, Foi, 97, 96. 97, 96, então. E até tem uma história legal que eu posso contar aqui. Hum. Quando essa noite de axé era tão forte, né? Uhum. Era um negócio tão... E a média de público era boa Era, também, quatro- né? era. É, fantástico. Era um negócio tão badalado que as gravadoras na época entregavam para mim os CDs das bandas que eles queriam que eu tocasse, né? Que iriam trabalhar e tal. E eu recebi um CD na época, um CDR, né? Que era um
CD Uau. que Ah. ainda não foi para a fábrica, da gravadora, com a música do Tchan, da música daquela nova loura do Tchan, só que o concurso ainda estava em andamento. A música Ainda não tinha a música Sheila já Mello. a música já estava pronta, e aí a pessoa que, infelizmente, até já morreu, um cara muito bacana, muito legal, falou: Mistake, pelo amor de Deus, você não toca isso antes da final. Mas eu já tinha a música. Olha que maneiro. Você não toca isso Coisa. antes da final. E você não tocou? Não toquei. Tá. Ué. Não, só pra saber. Ordem é ordem. Não, cara. Pô, eu ia me indispor com uma pessoa que, Claro, que sim, confiou em sim. mim. É. Não, eu achei que tinha uma história aí. Não, a história é essa. Não, entendi, mas eu achei que... Eu tava com a música pronta, Aham. a música estava já, ó, assim que saiu o resultado, aí você toca 200 vezes no dia, tal, aquela coisa esse papo que as pessoas dão pra te convencer e tal. Mas pelo amor de Deus, antes da final você não toca isso. Eu tô te entregando porque, cara, lá é um lugar que tem que tocar mesmo, que a pessoa que tem que ser, e a gente quase não se vê, mas então tá aqui. Mas por favor, então, lógico, atendi o pedido dele, mas é uma história interessante, né, Maneiro, cara? muito legal. Porque você vê como é que o marketing trabalha, né, cara? Uhum. É que eu vi uma história recentemente com o hit Menina Veneno, que falaram pro radialista, não toca. Não, aí ele foi e tocou, aí já fez um não, sucesso, a a pessoa história- começou a a ligar, história do- e daria você virou um sucesso. Não, mas a história do Rich tem duas histórias, né? Aham. A primeira do Menina Veneno, Aham. que é o seguinte, é aquelas coisas do filtro. Assinou o contrato, vamos gravar o disco. Nesse período que gravou o disco, gravou no estúdio a música e faz o disco, gravaram umas fitas de rolo para entregar em rádios em algumas praças para poder testar. E o negócio já foi... Já estourou exatamente. dali. Já Um estourou. sucesso, né? Por E isso eu perguntei, aí- você não tocou mesmo. E aí não tinha o disco para vender. E as pessoas querendo o disco. E aí exatamente, começou, não toca não. Não, agora já foi. Tiveram que fazer as Já pressas era. ali. Agora Deve já ser foi. uma coisa impressionante. Não toca. Não. Segura. Agora já foi. Agora a gente tá tocando e a gente vai tocar mais porque as pessoas estão... Naquela época se ligava para pedir Aham, música. aham. Ligava pra pedir música. Então a história do Rich foi essa. E em 91 você começou a tocar o quê? Você tocava o quê? Então, eu ia falar essa história até Aham. que a gente entrou no outro caso do assunto. axé. É. Mas o que acontece é o seguinte, eu, na minha formação, essa coisa da música que te forma, eu era totalmente rock and roll, cara. Eu era totalmente rock and roll. Três das antes suas- teve a disco, né? Um pouquinho. Não, Então, então, vamos lá, três eu- das suas maiores influências. Três, aí é engraçado, eu vou falar bandas de rock, vou falar o Não, então, mas três Mas- do rock. Eu quero É. dar da sua base rock. É. Fale, por favor. Três É. de suas maiores é influências. Rush, The Police e New Order. Uau. Muito bom. É Rush, The Police e New Order, assim. Mas o New Nessa- Order, ele Ele flerta já- com jaco eletrônico, né? Mas Quase eu com eu dance, vejo o né? New Order como uma banda de rock. Só que eu vou te falar uma coisa. Esse lugar do New Order tá perdendo cada vez mais espaço pro Depeche Mode. É. Porque eu gosto muito do Depeche, assim, sempre gostei, desde os primeiros discos. Porque o Depeche não era rock. Era synth pop. Sim. E agora, pra mim, eles são rock and roll total. E o Depeche está apresentando um trabalho, ultimamente, muito mais bacana que o New Order. Uhum. Com lançamentos mais bacanas, músicas, álbuns que não são só revivals, com coisa inédita. Então isso tá me atraindo bastante. E as músicas são boas, são muito boas. Mas você viu o New Order como rock mesmo? Não vê como synth pop também, não? Não, porque Blue Monday é uma exceção. Blue Monday, Bizarre Love Triangle. O original, ela tem elementos eletrônicos, mas a original é rock. Aquela versão que a gente toca é o remix do Chef Pat Bone. Entendi. Mas o que acontece é que o Blue Monday, o New Order, essa história também é boa, tá vendo? Eu lembrei da história. O New Order era uma banda de rock que começou o que acontece? Era a banda que se chamava Joy Division. Uhum. Sim, sim. Já ouvi falar também. O cantor do Joy Division, ele comete suicídio pouco tempo antes de lançar um álbum, que estava pronto, estava com data de lançamento. E aí a banda se desestabiliza durante um tempo. Eles se reúnem novamente e mudam para New Order. E eles começam a gravar, mas eles gravam uma sonoridade semelhante à do Joy Division. Até que alguém chega lá com uma bateria eletrônica. Uhum. Deve ter sido o baterista, deve ter sido o Stephen Morris. E eles começam a brincar na bateria eletrônica. E surge o Blue Monday. Legal. Uhum. Entendeu? Que é uma faixa que até então destoava de tudo que o New Order fazia. Foi o maior sucesso do New Order desde então. Aí que entra a história legal. O presidente da
da gravadora deles, é uma gravadora independente, pequena, inglesa, que é a Factory. Eles mostraram o Blue Monday pro cara, pro Tony Wilson, o nome dele, e falou, cara, a gente fez isso aqui, mas isso aqui, cara, pô, não é a gente fez brincando, mas ficou legal. Vamos lançar como single, né? Vamos deixar como uma coisa separada. Vamos lançar. O cara adorou. O Tony Wilson era completa, tem um filme, vou até recomendar. Que a gente viu quase junto, né? No mesmo cinema, em Botafogo. Tem um filme chamado A Festa Nunca Termina. Não conheço. 24 Hour Party People. Esse filme conta a história do selo Factory, que é a gravadora do New Order. Que é esse cara do Tony Wilson, que era o dono da gravadora, e fala sobre a cena rock and roll de Manchester, que é um negócio de louco, Manchester, né? Cara, vou falar aqui pra você, assim, de cabeça. New Order, The Smiths, Soup Dragons, Happy Mondays, e quem não é rock também, M-People. É um negócio de louco aquilo. Aparece o Mick Hucknall ali, né? É um negócio de louco. Red, agora tem uma banda, tem uma dupla city pop chamada Hurts, muito boa, de Manchester também. Quando eu vejo a procedência que eu vejo que é de Manchester, eu ouço só por assim, não. Só por ser de lá. Tem essa coisa. Mas é bom contar essa história, que você começou com um disco, né? E depois com um rock, aí depois foi pro synth pop, né? Então, aí a minha formação era roqueira, assim. Eu acho que eu sou daquela geração pós anos 70, que pelas pessoas mais velhas conhece Beatles, entendeu? Eu conheci Beatles pelas pessoas mais velhas, quando criança aquilo já me impactou. E comecei a ouvir rock. Aí surge a disco. Eu, molecote, assim, assistindo TV, programa de infantil na TV, tocava aquelas músicas disco de fundo, e eu achava aquilo maneiríssimo, cara. Eu achava aquilo legal. Aí começa a pintar os discos. Eu sempre fui uma pessoa interessada por informação, e aí eu queria saber quem cantava, e aí eu pedia pra minha mãe comprar os discos pra mim. Começa assim. Aí ficou o rock e o disco caminhando junto, mas o disco era uma coisa assim. Entendi. Talvez um prazer pela sonoridade. Pela sonoridade. Só que aí eu sou ruim de data, né? Mas ali, sei lá quando, mas já anos 80 ainda, eu perco meu pai morre, eu era muito garoto. Aí o disco sai de cena. Aí vem rock com força. Isso os anos 80. Anos 80. Vem rock com força e vem heavy metal. Foi. Tanto lá fora quanto no Brasil. Eu sei, mas eu absorvi muito isso. E vem heavy metal e eu já ouvia Rush o tempo todo. Assim, o tempo todo. Eu tinha uns cassetes dos shows ao vivo do Rush, que um amigo meu gravava pra mim, eu via aquilo demais. E tal, beleza. Aí surgem as festinhas, que eu tô contando pra vocês, que eu trocava as músicas. Era rock. Era rock. Tem uma pergunta que eu quero fazer depois. Como é que era a logística pra levar os vinis? Nada, era fácil. Era fácil, era uma bolsa, assim, comum. Levava duas, uma só? Eram LPs, não tinha nada de extraordinário, não. Mas pesa. Hoje, pra mim, com 50 e poucos anos, pesa. Naquela época não pesava, não. Não, né? Não. Levava feliz. Felizão. Né? Felizão. Aí, era rock nessa época, das festinhas da galera. E aí começou a surgir aquelas bandas nacionais, começaram a pintar também, né? Inclusive, essa semana a gente... Aquela onda de Brasília que vem fortíssima nessa época. Inclusive, essa semana a gente perdeu o Schiavon, que foi tecladista do RPM, que era uma banda que eu adorava. Ainda gosto, mas assim, naquela época eu gostava muito mais. E não era por causa dos sucessos, era por causa dos lados B, das músicas que não foram hits, mas que eu achava bem legais. Enfim. Aí, eu te falei que em 91 a coisa começou a ficar profissional. Foi nessa época que eu descubro a house, assim. Foi em 90 que eu já comecei a descobrir house. Eu fiquei apaixonado com aquela coisa toda de você poder fazer música com poucos recursos. Eu particularmente também gosto muito. E a influência da disco music ficou ali adormecida, né? Ela voltou e veio o house, sei lá, eu não lembro exatamente quando foi que eu ouvi a primeira faixa. Eu não lembro, assim, não tenho essa memória. Mas eu lembro da MTV,
Uhum. tocando Delight. Eu lembro do... Delight. Eu lembro... Mas assim, Delight ainda era pop. É. Uhum. Eu lembro de programas de rádio tocando Technotronic. Sim, sim. Eu lembro disso. E isso, eu falava, caramba, mas como isso é legal. E aí que eu começo a ver a importância do DJ na história toda. Eu até então eu não tinha essa... Eu não tinha essa noção. Uhum. Era o cara que botava música e se divertia com a galera. Eu era esse cara. Aí quando eu comecei a ver os clipes lá de fora, com os DJs e os DJs produzindo... Cara, dessa época, essa música é de 88, né? O Bomb the Bass Uhum. é de 1988. Uhum. Eu já tinha ouvido nessa época também o Beat Tease. Mas eu não achava aquilo que era house. Eu também acho que não é. Mas o cara era um DJ, cara. Ele fez uma música sem tocar um instrumento sequer. Ele fez só com uso de samples, cara. Uhum. Pô, eu fiquei assim, falei, cara, que doideira. E ficou bom. E você quer ouvir de novo. Mas eu ia até fazer uma pergunta. Você não acha que nessa época, que é onde o house começa, você deixou um pouco de lado o disco? Mas eu acho que elas namoram. Sim, Eu acho que super Não, namora. mas o house music é filho direto da disco music. Isso. Por isso que eu tô te falando. Quando eu ouvi house pela primeira vez, que aí não foi uma coisa só. Eu lembro que foi um conjunto, foi um combo de músicas que vieram todas de uma vez. Que aí veio o Technotronic, que é o New Beat da Bélgica, né? Uhum. Da onde vem uma galera. Vem um Front of 42 também de lá, mas já é outra onda, é techno e tal. Mas aí você tem essa turma da Bélgica, aí você tem a galera da Itália, que veio na mesma onda. E a Itália, depois de um tempo, né, me informando e tal, a Itália já estava nisso há um tempão e ninguém sabia, não. Tinha gente que sabia, mas Era eu não. pouco divulgado. Mas eu não sabia. É. Entendeu? E aí vem a turma da Itália, que eu adoro aquele momento ali da Italo House de 90 até Sim. 92. E aí você tem a turma da Alemanha também, que está fazendo uns negócios com uma pegada mais Kraftwerk, mas também era legal. Então veio tudo isso junto. E teve aquela coisa do verão de Ibiza de 88, né? Que foi onde mudaram, né? O house se tornou mainstream, né? Uhum. Vamos colocar assim. Então, foi um conjunto de músicas, assim, foi um negócio tão avassalador, vindo, cara, que música legal. Cara, essa aqui também é boa. Caramba, essa aqui também é boa. Essa aqui também, cara, veio tanta coisa junto. De uma vez só. De uma vez só. Que aquilo me... E aí, todas elas tinham a influência da disco music. Umas mais, outras menos. Sim, sim. Aí varia de acordo com o trabalho de cada um. Mas todas partiram desse mesmo ponto. E foi aí que você abandonou o rock, né? Você achou Então, que eu não abandonei. Mas, pô, você achou que eu mudei. o rock decaiu, assim. Não é que digamos, decaiu, não é que decaiu. E não abandonei, mas assim, eu comecei a ouvir outras coisas. E uma coisa que contribuiu muito para que eu fizesse isso também foi aquele show do Nirvana no Hollywood Rock. Que eu vi pela TV. Que o show foi ruim demais. Sabe? O Nirvana era a banda. Mas Que o ano foi isso? Kurt, 91. o Kurt não tava muito... Tava muito. Tava muito tudo. Muito tudo, muito tudo. Aquele show foi ruim demais. E o rock and roll tava indo por um caminho que eu já não tava mais me agradando. E com aquele... Foi a época do grunge. Você não gostou do grunge? Você não gostou do grunge? Não gostei. Não, assim, o grunge pra mim é pontual. né? É pontual. É essa música aqui, aquela ali. Vale salientar que foi ele que desbancou Michael Jackson. Mas então, o Nirvana, aquele disco Nevermind, é um descasso. É bom pra caramba. Eu tava querendo encaixar até um detalhe que vale a pena futuramente um programa dessas bandas curtas. Como você tava falando, o início do New Order, né? Eu acho que o Nirvana entraria nisso, né? Porque Entraria até com New Radicals o New Radicals tem uma história boa também, né? O cara fez uma banda... e Mamonas, que estão falando que mas o vai New tá Radical, voltando, né? mas o New uma nova Radicals, formação. O New Radicals, o cara... Inclusive, eu sou muito fã desse cara. O Greg Alexander. Eu sou muito fã desse cara. Sensacional. Ele fez uma trilha para um filme. O nome do filme é Mesmo Se Nada Der Certo. Eu acho que eu já vi. É um filme com Mark Ruffalo. Eu já vi. A trilha sonora é toda dele. Nesse filme, o Adam Levine do Maroon 5, ele faz um papel de ator. E nesse filme ele é um cantor cantor famosaço. Legal. Ele faz o papel desse cara. E as músicas que ele canta são do Greg Alexander. Do cara do...
Cara, as músicas são ótimas, cara. São ótimas. E ele assim, abandonou, dizem que Não, ele aí abandonou ele- por causa da fama, né? Não, então ele falou assim, vou fazer uma banda que vai vender 1 milhão de discos. Aí ele fez, conseguiu o objetivo dele, acabou. O que eu soube na época, né? Na época ainda a gente não tinha internet tão forte como hoje, mas é que ele não se deu bem com a fama. Pode ser. Ele não mas se deu bem, falou, não era isso que eu queria, não era o que eu pode ser, esperava e... tem uma história, essa história é louca, de um cara alemão chamado Falco. Tem uma música, ele tem uma música chamada Der Kommissar, que eu me amarro, gosto pra caramba. É dessa fase aí das festinhas dos anos 80 aí. E aí, ele é alemão, ele queria ser um popstar, ele não queria ser um cara um músico, ele queria ser um popstar, ele queria ser um cara que lotasse um estádio. Chamasse atenção. Ele queria ser esse cara. Sim. E ele decidiu que para ele chegar nesse estágio que ele queria, ele tinha que sair da Alemanha para ir para os Estados Unidos. E foi. E ele conseguiu o que ele queria. Ele lançou um single que eu particularmente não gosto, mas a música foi um hit lá nos Estados Unidos, foi em primeiro lugar em tudo que é lugar, chamada Rock Me Amadeus. E aí, cara, ele conseguiu o que ele queria, foi um popstar. Naquele momento ele foi o equivalente a, sei lá, pega aí uma Madonna, naquele momento. Porque chegar à fama dizem que é fácil, o problema é se manter lá. Aí ele conseguiu onde ele queria, a vida, ele quando ele viu que ele estava onde ele queria estar, a vida perdeu o sentido para ele se matou. Meu Deus. Caramba, eu não sabia disso, que tinha se matado. Olha que loucura. Muito doido, né, cara? Elvis viveu esse problema também. Não é óbvio que tinha a questão ali do produtor dele, mas é a dificuldade de você lidar com a fama, né? Eu não sei qual é, assim. O que você ia falar, Bira? Não, só um adendo aqui no New Radicals, não é uma banda de música só, não. Teve Someday We'll Know também. Someday Então- We'll Know. Então é uma se banda que destacou pode mais, lançar um mas- compacto. Não, eu tenho um álbum, inclusive. Eu tenho também, Eu também tenho, eu tenho um álbum Foi também. 98? Foi 90. Esse 98, disco é muito bom. 98, Por aí, né? 97. 98. E assim, Por aí. tem uma coisa legal nessa época aí, esse cara, o Greg Alexander, ele produziu um disco do Rod Stewart. Aí eu acho que não foi nem um disco, acho que foi 2 ou 3 músicas só. Aham. Aí você ouve a música, cara, você fala, pô, esse é o The Radicals com a voz do Rod Stewart, cara. Entendeu? É a mesma coisa. Legal, vou pesquisar isso. É igual o Duran Duran, que o disco do Duran Duran que o Timbaland produziu, né? Aquilo não é Duran Duran nunca. Indo ali pro Eurodance, você falou? O que você... Então, vamos voltar pra história do House. Aí eu deixei o rock and roll ficou lá adormecido e tal, ouvindo as coisas que eu sempre curtia, mas ouvindo em casa. A coisa do DJ começou a engrenar, aí pinta a Eurodance. Aí aquela coisa que todo mundo lembra como é que foi, né? Enfim, foi um estouro, eu tava dentro daquele contexto ali e fazia várias paradas de noite. E comecei a produzir também, mas eu não cheguei a produzir Eurodance, não. Mas foi o start, né? Influenciou aqui no Brasil, que aí que veio a Gotcha, com a Então, Anti-Dance. foi conhecido. Foi aí que pintou, porque quando eu vi que a Gotcha, quando eu ouvi a música da Gotcha, e aí eu descobri que a Gotcha era uma cantora brasileira e tinha gente fazendo esse tipo de som no Brasil, eu falei, pô, se esses caras podem fazer, eu também posso. Eu já tinha formação musical, né? Já tocava bateria, já tinha essa coisa, então já tinha também feito um curso de harmonia, para poder saber. Eu sempre tive essa parada de saber de onde vem o que eu estou consumindo. E aí, pô, não, se esses caras podem fazer, eu também vou fazer, vou dar um jeito e vou fazer. Aí comecei a engrenar nisso também. E aí, por essa influência de harmonia, de bateria, você diz que o que mais te pegou desde o início, nesse processo, o rock também tem um pouco isso, era a melodia, o arranjo ou o ritmo, a batida? Não, o que me pegou foi um negócio que pouca gente que faz a diferença, mas que as pessoas não percebem, que é a sonoridade. Interessante. Interessante. O que me pegou foi isso. Quando eu ouvi Blue Monday, eu falei, cara, que som é, entendeu? Essa parada? Que som é esse, cara? Caraca, que som. Cara, tem uma música, eu lembro, eu não falei que esse lance da House, eu não lembro direitamente, eu não lembro assim como ela chegou, mas eu sei que ela chegou. Teve uma música antes disso, em 1980, isso eu lembro bem.
Eu tinha 11 anos de idade, em 1982, eu tava ouvindo rádio, tocou uma música, eu falei, meu Deus, que som é esse? Eu falei, que som? Eu nunca vi nada igual. Sabe que música era? Planet Rock. África Bambata e Soul Sonic Force. Eu falei pra mim mesmo. Que influenciou muito o funk aqui no Brasil, né? É o pontapé inicial. Pontapé, né? Mas já tinha baile funk, já tinha essa cultura, só que se tocava outras coisas. Tocava, sei lá, era Earth and Fire. Uhum. Tocava Sim. uma outra pegada. Mas quando eu ouvi o Planet... Eu tava ouvindo rádio, eu sempre fui ouvinte de rádio, tava ouvindo lá. Aí entrou a música, meu Deus, eu fiquei assim. Sabe quando você tá ouvindo assim? Você Em para, choque, né? parado. Você tava assim, que é pena isso? que não existia Shazam, né? Pra eu descobrir na hora o que era. Não, aí o que acontece? Eu ficava ouvindo aquela mesma rádio 200 vezes pra poder ouvir a música de novo, pra pegar o nome, pra poder comprar o disco. Quando não se gravava uma fita Gravava um cassete. pra Quantas vezes eu quebrar não o fiz galho. isso? É. Cara, essa música, então, eu era muito ligado em sonoridade. Por isso eu gosto do The Police, por causa da sonoridade, por isso eu gosto de Rush. Aí depois você vai amadurecendo, você vai vendo melodia. Melodia hoje pra mim é uma coisa, porra, adoro assim uma música que você ouviu. Isso tá raro. Sim. Eu também tenho essa influência. Tá muito raro hoje uma boa melodia, assim, numa música bacana. É o que mais me atrai também. Que com você- melodia. Eu você consegue digo, ouvir. no meu caso, né, é curioso. Eu acho que o início da música, o que me fez gostar disso foi Michael Jackson. Né? Eu era criança e ele já estava ali no auge. Só que era uma época que eu não entendia o inglês. Mas aí que tá. Então o que me fazia... A sonoridade faz esse papel. Então é isso. Na verdade eu vejo então essa sonoridade como a junção da melodia com o ritmo. Ou você acha que Né? em 82 eu já sabia que o África Bambata tava cantando? Não sabia. Então, e até hoje, é curioso, porque até hoje eu tenho dificuldade de prestar atenção em letra. Seja em inglês, seja em português. Quando eu vou ouvir uma música e aquilo me pega, é muito mais pela essa composição da sonoridade de melodia e ritmo do que propriamente a letra. Então, E às vezes tem letras ótimas. Então, a letra, pra mim, uma coisa pessoal, a letra é a última coisa que eu vejo. E se for um rap? Numa ordem. Eu já ouvi muito mais rap do que eu ouço hoje. Pô, mas o rap tem música que pega por letras maravilhosas. Mas então, o rap, ele tem a obrigação da letra ser boa. É. Ele tem a obrigação da letra ser boa. Porque a função do rap é passar a mensagem. Principalmente porque eu demorei anos pra descobrir isso, mas é Rhythm and Poetry. Rhythm and Poetry. Isso. O rap, cara, ele tem a obrigação. Você não pode fazer assim, pessoal, né? Eu não tô querendo ditar regra de nada. Sim. Mas você não pode fazer um rap com uma letra mais ou menos. Porque você precisa passar a mensagem, você precisa dar o recado. O rap, ele tem essa função. Então, só que pessoalmente, é uma coisa pessoal. Assim, a letra é a última coisa que eu vejo, assim, sabe? É a última... sabe, assim, pô, se a letra for legal, pô, bônus, assim. Porque uma boa letra, ela sobrevive sem a música. Uma boa letra, cara, ela quem era mestre em fazer isso era o Renato Russo. Ele pegava uma letra da música dele, você lê aquele texto, É fantástico. sem música, verdade. a letra sobrevive. Mas eu digo que o contrário também. Jorge Benjor já dizia, Sim. a minha responsabilidade é com a melodia. Papapi, papapá. Então, aí Jorge, eu vou Jorge deixar... também, outro Jorge também. Aí eu vou É, deixar não. de ouvir W Brasil porque a letra é sem sentido? Entendeu? Exatamente. Não vou. Aquela música tem um groove bacana pra caramba, a música, pô, Sim. super dançante, super legal. O que a letra diz? Nada. Spiro E aí só- Spyro Gyra. E aí só por causa disso eu não vou ouvir a música? Entendeu? A letra, quando ela é boa, ótimo, joia. E se ela for boa mesmo, ela vai sobreviver sem a música. Sim. Falando de composição, você chegou a produzir uma música que eu compus, né, mas que acabou não A gente sendo lançada. perdeu a música. Olha só que perdeu a música. Nossa. Você compôs uma música? Então, o Bira compôs a música na época, eu fiz a produção, ficou legal a produção, bacana. Era o quê? House, era um House. era um Eurodance. 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 Aí, naquela coisa de estúdio, e equipamento, e precário, aquela coisa toda, deu um pau no HD, e a gente perdeu um monte de coisa. E dentre essas coisas que a gente perdeu, a música do Bira tava lá. Nossa. Mas Eu assim, já passei por isso. a música- Quem foi que gravou? Quem foi que Músicas no cantou? HD. Sim. Quem foi cantou? o Jorge. Jorge. O Jorge, o Scheider, né? o Scheider. Ele é o mesmo cantor da Watching Watching You, You. que é sua, né? que É. Você fez, inclusive, letra, tudo? Sim. Ele fez sim. tudo, letra, melodia. Tem Eu umas só- músicas interessantes. Eu que só ele fiz registrou. o Interessante. arranjo. Ah. Eu só fiz o arranjo da música.
Aí eu fiz a Interessante. produção toda, só que não estava finalizado. Fizemos o arranjo todo, estava tudo lindo, maravilhoso. A única coisa que faltava era colocar a voz e mixar. Só faltava isso. Nesse momento a gente perdeu a música dele. De quem seria a voz? Então era de um amigo meu, Ah, tá. Do Scheider. Scheider. Entendi. Do Scheider. Aí ele fez uma guia para ele se orientar, né? Aham. Aí eu cheguei a mostrar essa guia para você, né? Não tive a honra. Não tive Não? a honra. Então, aí a gente fez a guia para ele se orientar, para poder, quando for gravar a voz, ele tá mais dentro da música. Nesse processo, a gente perdeu a música. E o Scheider, ele gravou o Watching You, que foi a música que entrou no Hot 100 da Dance da Suíça? Da sua? Suíça, é. Ele Isso mesmo. foi em que ano? 2000. Cara, pergunta de ano. Deve ter sido. Você pergunta de prova. Deve ter sido 2007. Eu achava que era pra 2007, Deve ter 2008. sido isso. Achava que era isso. É. Mas a música é do Scheider. A composição dele. Vamos contextualizar aqui para Uhum. a galera entender o que está acontecendo. Eu comecei a trabalhar com produção já nos anos 90. Fui indo. Fiz remix para uma galera, junto com o Wallace, que depois virou DJ MP4. Uhum. Sim, E conheço. o Márcio, que depois virou Map Style. O Márcio foi trabalhar com o Steve B, ficou com o Steve B anos, agora está trabalhando sozinho. Enfim. Aí a gente trabalhou em grupo durante muito tempo. Aí o grupo abriu, o grupo, né, se desfez, cada um seguiu o seu caminho. Eu comecei a produzir sozinho. Produzi uma música chamada Watching You. E essa música, na verdade, ela não é minha. Essa música é do Scheider. Ele é o compositor da música. Aham. E como é que surgiu isso? Eu fiz um remix para uma música de um selo da Suíça, de um artista de lá. E o dono do selo gostou e falou: pô, você tem alguma coisa sua? Algum trabalho seu? Eu falei: não, porque eu não sou compositor, sou um compositor medíocre, para menos, assim, muito, sabe, não sei, não dá. Tudo que eu tentei fazer até hoje não rolou. Mas eu posso arrumar uma música aqui e a gente faz, e a gente lança. E foi o que aconteceu. Aí o Scheider tinha essa música, Watching You, que não era house. Uhum. Aí eu perguntei a ele: pô, que tal, pintou essa oportunidade aqui. Eu queria gravar o Watching You, você libera? Ah, libero, pode ser, tal. Aí rolou. Aí essa música, naquele momento, ela foi muito bem. Assim, bem para os limites dela, né? Sim. Assim, quando eu digo bem para os limites dela, eu vou te exemplificar. Ela entrou na parada Hot 100 Dance Music da Suíça. Top. Nessa mesma semana que saiu o Watching You, saiu o single do Dave Guetta, Memories. Eu estreiei na frente do Dave Guetta. Nossa. E na outra semana, é claro, o Dave Guetta me passou. Sim. Óbvio que isso ia acontecer. Mas, cara, eu já comecei. É algo grande. É algo Com grande. certeza. E eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio nesse chart. Pintou um convite para ir fazer alguns eventos lá. Eu não fui. Não deu para ir, enfim, sei lá, vários fatores Sim. não contribuíram para que não desse continuidade para isso. Mas pintou a oportunidade de assinar uma coletânea de músicas de lá, assim, de house music, pelo selo deles também. Assim, e assinar a coletânea é uma coisa legal. É tipo uma chancela que você dá, sabe? Sim. De qualidade de um determinado tipo de músicas e tal. E além disso, teve a inclusão dessa música Watching You, numa coletânea como é que eu vou explicar? Antigamente, as casas, os clubes faziam coletâneas, né? Faziam discos, né? Legal. Faziam essas coisas. Então tem um beat club que você deve conhecer, que é muito famoso, que é na Espanha, que é o Café Del Mar. Sim. Uhum. Então, Sim. que tem aquela identidade sonora que é chill out. E ele tem boate, tem Café beat, Del Mar, é um beat club. mas tem essa boate Café Del Mar em vários lugares. Tem vários lugares, mas a sede é na Espanha. Sim. Eu já E aí, fui em algum lugar. na Itália, eu já não lembro mais se é na Itália ou na Suíça, tinha uma casa nos mesmos moldes chamada Basílica, e essa música entrou nessa compilação dessa casa. Uhum. Entendeu? Então também foi uma coisa bem legal que aconteceu pra mim naquele momento.
Momentos bons da vida. Foi, Você listou as bandas, né? Que você mais gosta. Você saberia dizer quais são as 3 músicas dance que você mais gosta? Assim, 3 só não dá, né? 3 ou 5? 3 só não dá. Eu posso te dizer assim, músicas que causaram impacto, né? Uhum. Que aí você consegue filtrar mais, né? Aham, Porque eu sim. gosto de 200 mais. Causaram impacto de primeira, né? A música que quando eu ouvi... Que te influenciaram, que me né? influenciaram, que, tipo assim, eu posso dizer, essa música mudou a minha vida. Sim, mudou a minha forma de pensar música, Aham. que é Planet Rock, Uhum. Blue Monday e Beat Disc, Uhum. do Legal. do Bomb the Bass. Essas, assim, cada uma na sua época, Uhum. né? Mas essas músicas me causaram um impacto muito grande. E nesse momento dessa transição do rock para o lance do house, do DJ, começar a ficar sério, Uhum. os meus amigos dessa época das festinhas do playground, eles não me acompanharam nessa Sim. parada, entendeu? Eles não É, foram não entraram, comigo, não não entraram. entraram nessa onda. Então, Você teve que mudar de amigos, né? não é que eu tive que os Você amigos, diz- os você amigos diz também, permaneceram. Sim, entendi. Você diz pela dificuldade de conseguir o material pra vocês conseguirem... Não, eles não curtiam mesmo. Entendi. Porque tinha essa questão da dificuldade Também. que você dependia da tua mãe, né? Também. Não, mas assim, a minha mãe era assim, enquanto eu era Garoto. eu tava ali garoto e tal, eu pedi ela pra trazer pra mim, né? Ela comprava os discos pra mim, botava o nome num papel, eu quero isso aqui e tal. Você conheceu a Modern Sound? Não, conheci depois, Sim, mas não nessa época. sim. Mas depois de um certo tempo, eu já com 15, 16 anos, eu já fazia a minha grana. Sim. É, E era fácil você conseguir isso em Nova Iguaçu? Não, mas eu dava meu jeito. Beleza. Eu dava meu jeito. Tinha uma loja lá em Nova Iguaçu, eu tanto frequentava essa loja, eu era cliente, eu comprei tanta coisa lá que eu acabei trabalhando lá Maneiro. depois de um tempo. E Eu acho que você queria os 40% de desconto. também. E eu também fiz amizade com. Tipo assim, você quando você tá querendo muito um negócio, você vai por um lado, vai por Claro. um outro e tal. É, network. Vai fazer contato. E aí eu consegui eu tinha um amigo que tinha um amigo, olha só, que era comissário de bordo. E aí ele fazia voos para Miami, né? Uhum. Ou Flórida, Miami, não sei. Miami. É, Orlando, É na Flórida. Miami, Flórida. é Flórida. Fazia voos para lá. E aí eu dava uma lista para ele. Falei, ó, eu preciso desses discos aqui e tá aqui o dinheiro. Se sobrar, fica de crédito. Se faltar, você inteira que depois eu te dou. Maneiro. Só que esse cara não entendia nada de música. Ele não entendia nada. Sabe o que ele fazia? Ele fala, não, assim, eu não tô criticando porque ele, porra, uma super boa Te deu uma vontade. moral, pô, enorme. Mas ele fazia uma parada que era o seguinte, ele chegava na loja, falava, ó, separa isso aqui pra mim. Eu vou não sei aonde, eu vou no shopping, eu vou dar um giro, vou resolver minhas coisas e daqui a pouco eu volto. Aí esse cara que separava essas coisas, botava muita coisa que não era o que eu queria. Putz. Aí. Mas assim, não é que não era o que eu queria porque o cara agiu de má fé. Às vezes o vendedor que na malandragem meu Não é, irmão, não. bota no bolo. Então, eu digo pra você, de repente não é o vendedor que agiu de má fé. O que acontecia era o seguinte: existiam várias edições de um mesmo disco. Sim. E de Sim. repente aquela edição que ele tinha lá não era a que eu queria. Como Aham. aconteceu várias e várias vezes, entendeu? Aí era uma coisa de tentativa e erro. Entendeu? É. Coisas que acontecem. Já assim. ficava na expectativa, né? O que vai vir? É. Surprise. Mas o cara trazia tudo pra você, direitinho. Às vezes tinha coisa que não vinha, mas aí depois de um tempo, já nos anos 90. Pô, bacana da parte dele. Né? Maneiro. Porque é realmente trabalhoso, né? É, trabalhoso. Mas É. assim, eu não era um cara que comprava muito também. Sim, sim, comprava sim. 10 discos, assim, uma Sim, coisa sim. que não é tão. Pra ele não faz diferença. De Sim. repente, pra uma outra pessoa poderia fazer. Mas pra um cara que é comissário, tem muita a questão gente. de volume não é problema para Tem- o cara que é comissário. Tem muito, É. mas muita gente que trabalhava em companhia aérea ganhou muito dinheiro fazendo isso. Sim, Muita gente. já ouvi muita história disso. Mas depois de um tempo, já nos anos 90, meados ali, eu já com a coisa engrenada, eu comecei a conhecer pessoas que já faziam isso mesmo como meio de vida.
Sim. que viajavam para fora para trazer discos para abastecer os DJs. Aí eu não precisava mais do comissário, eu ia lá Falava com a pessoa, Falava com a pessoa e conseguia. e depois de um tempo começaram a surgir as lojas de discos importados. Sim. Sim. Então foi Que era uma o caso- evolução. Que era o caso da Modern Sound, É. que era uma referência que eu tinha em Copacabana. É. Era maravilhosa, É. aquela já era maravilhosa. Só que a Modern Sound tinha eu não fui cliente da Modern Sound, né? Mas quem foi me conta que, cara, você não podia ouvir o disco para confirmar se era aquilo que você queria. Bom, a época que eu frequentei, eles tinham um aparelho que você conseguia ouvir o álbum inteiro, como se fosse um junk box, Aham. você conseguia ouvir ali, e aí, eu quero esse álbum, quero esse CD, no caso, né? Ah, não tem. Beleza, você pode encomendar. Você escuta tudo aí, se você quiser, você encomenda. Sim, Eles importavam pra Sim, você. importavam, mas eu quero dizer o seguinte, tinha um single de qualquer artista. Mas só que você, às vezes, eu, por exemplo, eu fiz muito isso, inclusive, ainda bem que as pessoas não compram mais discos, né? Senão poderiam dizer, crianças não façam isso em casa. E tinha um selo chamado Strictly Written, que eu via o selo, eu nem sabia o que era. Eu já comprava o single, porque aquele selo Te dava um respaldo de me que dava um ia ser respaldo de bom. Então, aí vamos pegar isso para a época da Modern Sound, e aí eu vi um disco da Strictly Written lá. Se eu quisesse ouvir, eu não poderia. Eles não permitiam, entendeu? Entendi. É isso que eu tô querendo dizer. Eles não faziam, não deixavam as pessoas ouvir. Então, era meio que, para quem não conhecia, por exemplo, eu conheço o selo. Pô, esse selo aqui é coisa boa, mas eu vou na sorte, eu vou ver se vai ou se não vai. Entendeu? E era caro. Era, cara. Era caro. Entendeu? Então, as histórias que eu sei de lá são essas. Mas depois, nos anos 90, a coisa ficou mais fácil. No começo mesmo, foi brabo. Mas a gente também não tinha muito essa noção, assim. Eu só comecei a sentir falta disso quando o trabalho começou a ficar mais profissional. Sim, sim. Você tem que buscar o diferente. E quando eu ia, por exemplo, nas festas, quando eu frequentava lá em Nova Iguaçu, tinha um baile, né? Onde um ginásio enorme, que tinha uma equipe de som, e aí tocava lá alguma coisa, tipo, quando eu ouvi Roxette, Uhum. Muito bom. eu ouvi uma música, foi hit, chamada Dangerous. Uhum. Aí tava tocando, mas eu falava assim, pô, mas essa música aí não é que toca no rádio, essa Versão. não é que toca no rádio, tem um monte de coisa que tem aí que não tem na que eu conheço, que tá no meu disquinho da Som Livre lá, não é essa. Aí, pô, mas como é que é? Como é que faz pra ter? Aí você começa A buscar. a buscar, Sim. entendeu? Nós estamos quase encerrando. Eu queria que você falasse o nome do seu último single, que você comentou que você lançou um single recentemente, né? Foi agora. Qual o nome? Mês passado. Mês passado. O nome da música é This Is Your Life. Uhum. Na verdade é uma regravação Do Bandeiras. de uma dupla chamada Banderas, dos anos 90. É mais uma dessas músicas Uhum. dessa época aí, que vieram, que falavam, caramba, que música boa e tal. Aham. Bandeiras não durou É. muito tempo também. Uhum. Aham. E eu gosto muito dessa música. Eu ouvi uma cantora que se tornou minha amiga, chamada Roberta Aires, ela fazendo uma live na internet, no Instagram, não lembro, e ela cantando essa música com um rapaz acompanhando, o cara que trabalha com ela lá. E aí eu fiquei olhando aquilo, falei, cara, pô, música bacana. Pô, merece uma versão mais house, mais dançante, com essa melodia. Entrei em contato. Legal. Aí foi uma novela, né, para lançar isso, né? Porque entrei em contato, ela adorou a ideia, a gente gravou. Poxa, aí tem que pegar autorização para poder lançar, né? Aí eu gosto de fazer tudo certinho, tudo como tem que ser. Pô, só nesse processo entre gravar e lançar, por conta dessa burocracia, foi 1 ano. Entendi. Nossa, é muito tempo. É verdade, muito tempo. Aí a gente conseguiu lançar agora, mês passado, tá em todas as plataformas. Legal. Além dessa música, tem bastante coisa que eu fiz no Spotify, Uhum. tá lá assinada, e umas coisas que eu faço que não são, assim, vamos dizer, oficiais, né? Que eu, Aham. gostei disso aqui, vou mexer. Eu boto na minha página do SoundCloud. Legal. Procuraremos Todo mundo- você lá. Todo mundo pode procurar. E você tá E com uma acho banda, que é- você tá com uma banda também, Capitão de Areia, né? Tem a Você banda. é baterista da banda? né? Isso. A banda é coisa nova, assim, Você né? se apresenta em alguns lugares? Não, a banda é nova. Nova assim, a banda já existia. A minha entrada na banda, Tá. Que é é mais nova. recente. Recente. por que isso aconteceu? Pandemia,
sem evento, Uhum. sem trabalhos Aham. com público, né? Sem coisas assim. Eu comecei tipo, preciso fazer alguma coisa. E aí eu fiz, não sei se você chegou a ver, eu acho que você viu, o Quarentena Sessions. Vi. Então, eu fiz o Quarentena Sessions, eu vou explicar o que que é. Com aquele negócio de todo mundo ficar isolado, começaram a surgir as lives, né? Um montão de gente fazendo live. Eu não tenho, aliás, não tenho, nem naquela época nem agora, uma estrutura na minha casa para poder fazer uma live, sabe? Câmera, equipamento, Aham. não tenho essa estrutura na minha casa. Mas eu queria fazer alguma coisa. Então, eu fiz o seguinte, eu, na minha inocência, na minha ingenuidade, achei que aquele período de isolamento ia durar 3 meses, Uhum. né? Eu falei assim, eu vou fazer todo dia um set mixado de 1 hora de duração. Vou fazer esse set, mas só que eu vou fazer todo dia um estilo diferente. Uhum. Maneiro. Excelente. Aí eu postei eu tentei colocar no SoundCloud, não consegui. Aí eu botei no Mixcloud, que é uma outra plataforma. Aham. Aí eu apelidei esse negócio de Quarentena Sessions, né? E aí eu tocava, eu fazia um set, por exemplo, teve um set só de reggaeton. Teve um outro só de freestyle. Teve um outro, eu fiz 2 de synth pop. Um só não deu. Eram temáticos. De house tem um monte, que aí eu dividi, né? Fui dividindo, subdividindo as categorias, né? Só que quando chegou no 100, eu fiz 100. Eu falei, eu vou parar, porque eu já estou esgotando as minhas possibilidades. E, cara, eu não posso ficar escravo disso até o tempo que a gente ficar isolado, senão daqui a pouco eu tô verdade. aqui. Né? Você parou no número simbólico. Parei né? no número 100. Então são 100 sets, e aí eu falo alguma coisa daquela história ali, conto uma historinha. Ó, isso aqui é assim assado, porque começou em tal lugar e tal lá. Isso é muito bom. Aí, beleza. Aí parei de fazer. Aí daqui a pouco começa aquela coisa, né? Preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Voltei a tocar bateria. Uhum. Ok, joia, bacana, passando o tempo, incomodando os vizinhos e tal, beleza. Um amigo meu que tá nessa banda me chamou, o baterista da banda tinha saído, e isso a pandemia já estava normalizando. normalizando, e eu tava nesse processo ainda de pô, vou, não vou. Um amigo meu, que esse que tava na banda, o baterista saiu, ele foi tocar na igreja, aí falou, pô, vamos lá colocar com a gente, todo mundo, eu já conhecia todo mundo, já era amigo de todos eles, de longa data. Pô, cara, mas eu tô sem tocar há muito tempo. Pô, mas vamos lá fazer um teste e tal. Fiz o teste, foi horroroso. Mas insistiram, né? Aí a coisa foi, tá Acabou que fluindo. fluiu. Aí a banda se chama Os Capitães da Areia. Gravamos, nesse período agora, de 1 ano e pouco, compomos um material próprio, Uhum. gravamos esse material já está todo gravado, já tem clipe gravado de cada música, mas clipe é tipo clipe da gente tocando Aham. em estúdio. E no dia 30, se eu não estou enganado, mas eu acho que agora, no dia 30, sai o primeiro single dessas 4 músicas que nós gravamos. Show, legal. E aí vai para a plataforma, mesmo esquema, né? Legal. Show. Vamos assistir. E a gente faz shows também, já fizemos alguns. Uhum. Legal. E tá bem Eu legal. até A gente pedi tem- para ele também divulgar os canais dele Isso, aqui pra gente. A gente pode botar A gente depois vai botar nossa na descrição do vídeo. É. A gente tem umas perguntas finais, vamos começar com o Gustavo Alvim. Bom, Mistake, eu queria te perguntar assim pra gente começar a encerrar. Eu não consigo viver sem. Música. Eu sabia que seria a resposta. Direto. Vale salientar que todo final de entrevista a gente sempre vai fechar com algumas perguntinhas, como um bate-bola rápido. Tem muita coisa que de me faz coisas falta. aleatórias. Tem muita coisa que me faz falta. Mas música Aham. é fundamental, né? Sim. Mas, cara, se eu tô aqui conversando com vocês hoje, Graças a Deus. por causa de música. Sim, claro. né? Então, Com certeza. É. Peter, Só que são perguntas aleatórias. Aham. Na verdade, a gente bolou perguntas leves para dar uma descontraída e finalizar, né? Arredondar aí a brincadeira. E dando continuação a dele, se você pudesse escolher um poder
te desse um diferencial entre outras pessoas, seja um poder de super-herói, algo que não existe em nenhum super-herói, se você pudesse escolher um poder, o que você escolheria? E o porquê? Cara, eu não gosto disso não. Né? Aquela história de todo poder tem uma grande responsabilidade. Isso é uma fala de um herói. Mas assim, cara, quando a gente tá tocando lá, fazendo o que quer que seja como DJ, seja como baterista da banda agora, a gente, de uma certa forma, a gente está conseguindo mexer com a emoção das pessoas naquele momento. Lógico, tem muita gente que está indiferente ali, está bebendo, tanto faz. Tem muita gente que está ali na boa, deixa eles lá. Mas a gente sempre, em algum momento, está mexendo com a emoção de alguém ali, naquela hora. Sempre, sempre. O que eu já ouvia, inclusive você não tem noção disso assim, eu só passei a ter noção disso de pouco tempo pra cá. Uhum. O que eu já ouvi de cara, porra, eu ia em tal lugar que você tocava, conheci minha mulher lá, olha só, cara. Pô, eu quero que você toque na minha festa porque aconteceu isso, isso e isso. Então você tá mexendo com a emoção de alguém. Isso pra mim já é um poder. Você já tem esse poder, né? Já tem um poder. Eu fiz rádio... De tocar o coração das pessoas. Outra coisa, eu fiz rádio durante muito tempo, né? Legal isso. Fiz rádio, fiz Ritmo da Noite da Jovem Pan, Sim. Festa Mix da Mix FM, Adrenalina da Transamérica. E uma coisa também que você no rádio consegue é você, de certa forma, influenciar, né? É você direcionar, assim, você olha aqui, ó, tô tocando essa música aqui porque eu acho essa música legal e eu quero que você ouça também e quem sabe você também goste dela. Isso também é uma forma de poder, né? Legal. E rapidamente, em uma palavra, uma frase, o que você ainda tem que fazer antes de morrer? Você não pode morrer sem? Eu tenho que conhecer a Europa. Conhecer a Europa. Legal. Legal. Boa. Excelente. Tem ainda uma última, que é do Ale, que não está aqui com a gente hoje, né? Mas vale também colocar a pergunta dele. Se você pudesse escolher um lugar para você acordar amanhã, que lugar seria esse? Europa. Não, essa é fácil. Essa é a mais fácil de todas. Que maravilha. É a mais fácil. Essa é a mais fácil. É na minha casa, onde eu moro, na minha cama, ao lado da minha mulher. Boa. Que maravilha. Boa. Viva o amor. E assim, com essa declaração de amor, a gente vai encerrando aqui mais um episódio do Brother Mixcast, o primeiro com convidado especial. Não deixem de se inscrever, né, no nosso canal, no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, acompanhar o Instagram e agora as novas plataformas, o Spotify e o TikTok. Isso aí. É isso, gente. Valeu, obrigado. Deixa eu só falar aqui das redes, né? Sim, claro. Sim. Eu tenho um site que é marcelomistake.com.br. Sim. No site, tudo que eu tenho conta, que eu tenho página, tá tudo lá, tem várias redes lá, Instagram, e enfim, tá tudo lá. O Instagram que eu tenho usado mais, inclusive eu tenho usado tanto o Instagram que hackearam ele, mas eu consegui recuperar a conta. Boa. Legal. O Instagram é mmistake, mas tem todas as redes lá, o SoundCloud, o Mixcloud para ouvir o Quarentena Session, tem tudo. Legal. E tem também a da banda, que é os Capitães de Areia Oficial, no Instagram. E, de repente, quem curte rock and roll e quiser saber o trabalho da banda, as músicas da banda, a gente está lá. E agradecer todo mundo aqui pelo tempo, pelo papo, pelo convite. Nós é que agradecemos. Pela caneca. Legal, legal. Mistake. Muito obrigado. E a gente vai colocar embaixo, na descrição, todos os links para vocês terem acesso. Maravilha. É isso. Valeu, galera. Valeu, Até a um próxima. abraço. Até a Tchau, próxima. tchau, tchau, tchau. Aí, show de bola. Pessoal, a gente resolveu fazer um bate-bola aqui entre nós quatro, desse nosso segundo episódio do Brother Mixcast, contando os pontos positivos, curiosidades que geraram, coisas que deveriam ter sido faladas e eu, às vezes, não houve o espaço. No nosso segundo episódio com o DJ Mistake. A gente achou que foi muito produtivo, a gente agradece a presença dele e provavelmente ele vai voltar, porque ainda tem muita coisa a ser debatida. Ficou, né? Ficou Faltaram pano pra muitas manga aí, né? perguntas. Exatamente. Faltaram muitas perguntas. Exatamente. É verdade. Gustavo,
Toma a voz aí, o que você queria dizer sobre? Bom, da minha parte, eu achei que a entrevista foi muito positiva. Conheci muita coisa através dele, porque não sou do universo da música como vocês. Né? Fiquei surpreso até com algumas informações. Parênteses, eu também não sou do universo da música. Eu Sim, sou um apaixonado sim, por. Sim. E legal saber que ele começou com o rock and roll, gosta do rock and roll, enfim. Eu avalio como muito bom e acredito sim que faltou bastante coisa para falar, né? E, enfim, é isso. Eu fiquei, antes do Alê comentar, né? Mas por diversos momentos, e tinha que ser bem dinâmica a conversa, porque eram muitos assuntos a serem debatidos, mas por diversas vezes eu queria fazer comentários adendos, acrescentar sobre o que ele estava falando, mas aí você, obviamente, tem que deixar o timing passar. Claro. Né? Mas foi muito bom. Eu assisti, né? Desde o início. Perdi acho que 10 minutinhos e achei sensacional. Achei que não ia render tanto. Sério? Jura? Porque você falou, né? Você não é do meio, o Gustavo não é do meio. Então achei que vocês não iam ter essa interação que vocês tiveram e foram sensacionais. As perguntas, deu tudo certo, cara. Saiu tudo certinho. Né? Saiu tudo redondinho. Sim. As perguntas, e as ele respostas. se sentiu muito confortável. Sentiu desde confortável, o ele início, falou que foi muita bacana. coisa que eu achei que eu não sabia. Eu ri pra É. caramba ali nos bastidores, cara. Tava Maneiro. rindo muito ali. Verdade. Porque foi realmente uma coisa que me surpreendeu. Bira. Eu achei que eu tinha visto o podcast que ele fez no ano passado, né? E eu achei que ele ia repetir muitas coisas, mas não, eu achei legal que falou várias coisas diferentes. Novas histórias, do podcast né? do ano passado, Exatamente entendeu? isso. E Eu assisti também o podcast que o Bira mandou e ficou muito bom. Muito bom. O Jô Soares ele já dizia alguma coisa sobre isso, né? Não lembro exatamente como, mas quando você tem uma pessoa de conhecimento, de conteúdo, com bagagem, cara, é muito fácil para o apresentador conduzir, né? É verdade. Para você direcionar. O problema é quando é uma pessoa que é monossilábica, assim, não, e você tem que, meu irmão, ter aquele jogo de cintura. temos uma pergunta aqui da produção, enviada diretamente pela produção, mas especificamente nosso técnico de Fabiano. Como se lançar artista musical hoje, baseado nas suas experiências e baseado no que o Mistake falou? Excelente pergunta. É. Eu Já não respondendo, responderia, né? na minha visão, né, pegando uma carona no que ele falou, é utilizar a internet. Você tem hoje uma ferramenta democrática, né, como ele falou, antigamente você dependia de uma gravadora te aceitar, das rádios querer tocar essa música, das emissoras de televisão também querer te tocar. Hoje facilmente você lança uma música, você tendo alguma verba, você faz um clipe, você grava você mesmo tocando. E basta você, né, se você não for produtor, se você for produtor de música eletrônica, por exemplo, você já faz sua música, já lança na internet, lança no Spotify, lança no SoundCloud, né? Enfim, divulga no Instagram. Foi o que o enfim. Marcelo falou. Você pode gravar na sua casa. Hoje os computadores já tem programas simples que gravam voz. Então com um microfone semi-profissional, alguma coisa de baixa qualidade, você consegue gravar alguma coisa e é exatamente isso aí. É jogar para a rede e o feedback dos amigos. Sem divulgar, Que né? é você mandar e divulgar e ficar realmente enchendo ali a paciência para a pessoa ficar realmente compartilhando e botar em grupos. Porque eu vejo muito essas placas de marketing, né? Se você leu, outro vai ler. Anuncia aqui. Entendeu? Exatamente. Então isso é muito bom. Então você manda, às vezes, para um grupo de 100 pessoas. Se 2 compartilharem, já vai para um outro grupo que pode ter 100 pessoas. E aí você vai acabar chegando nas 100, nesses grupinhos, indo de 2 em 2, de 5 em 5. Mas tem uma questão interessante nisso. Se a gente fala das mídias, né, digitais, dos canais de comunicação, mídia como geral, até a televisão, por que às vezes a internet dá a possibilidade de pessoas como Malu Magalhães, como Julia Beer, conseguirem alcançar esse espaço? E se a gente sair da música e falar, por exemplo, daquele influencer que é do Nordeste, agora esqueci, Whindersson Nunes. E são pessoas Piauí. que... Braço Isso. Piauí. São Abraço, pessoas Piauí. que conseguem esse destaque, essa divulgação. Por que a gente não consegue explorar e dar credibilidade de carreira a profissionais do ramo
que vêm de programas de música e às vezes não conseguem se emplacar depois, né? Britain's Got Talent, né? American Idol, The Voice, pelo mundo todo, né? Acho que o único exemplo que a gente tem aqui é aquele Clarkson, né? E eles são bons, se destacam. Você tem a televisão que ainda tem muita força, perdeu muito em relação à internet, Sim. mas eles não conseguem. Eu não sei se é a gravadora, Na verdade, se eu não me o engano, produtor. o Harry Também, Styles é do verdade. British Got Talent. Verdade. Por Foi que de lá. isso? Eu acho que todo o One Direction participou. Exatamente, Todo o One One Direction foi tipo o Ruge daqui. Foi, né? Foi um É. concurso Aham. que É eles verdade. ganharam. Cara, inclusive a minha pergunta que eu pedi você fazer por mistake que você não fez, é exatamente mais ou menos respondendo, exatamente mais ou menos foi fato. Respondendo mais ou menos a sua pergunta. Hoje em dia, tem muita coisa ruim que no TikTok viraliza porque é 20 segundos que É você rápido. ouve. Ah. Às vezes você Acha que é só bom. conhece o refrão, Uhum. porque no TikTok viralizou o refrão. Quando você vai, no meu caso, eu que toco essas músicas, que hoje em dia virou ritmo, TikTok. Toca TikTok aí, não é mais toca rock, festa. não toca mais, não toca axé, não toca funk, toca TikTok. TikTok virou um ritmo hoje em dia. E quando eu vou baixar essas músicas pra tocar, as músicas começam de um jeito diferente que eu falo, cara, que música é essa? Da onde tá vindo essa música? Sim. E aí, quando chega no refrão, é a música que tá estouradaça, que todo mundo tá dançando, que todo mundo conhece. Então, isso acontece muito por isso. Porque lançam em plataformas que captam só o refrão ali. É igual trailer de filme ruim. Aham. Você vê lá um filme ruim, o trailer foi esmagador, cheio de explosões, para lá vai ver. Eu ia citar uns filmes aí, mas não vou citar não. Mas aí vai ver o filme. Nós estamos Guga. estourando. Nós estamos estourando já o nosso horário. Eu só queria fazer fazer um adendo aqui nos bastidores, do que a gente combinou, do que a gente ia trazer pra cá pra comer. Eu dei a ideia da Juju. Sabia que ele ia eu falar também isso. sabia que ele ia Jujuba, falar isso. Ele é zoaram a ideia. ridículo, Então, a né, única coisa que cara? acabou a Jujuba. Eu não entendeu? comi nenhuma jujuba. Não sei quem comeu. Eu comi a adoro. jujuba do Gustavo. Bira. Eu adoro Ó, jujuba. qual é a jujubeira? Eu adoro jujuba. Eu comi a jujuba do Mas eu Bira. comi amendoim, comi bala, comi bombom. Eu só quero saber cadê o Jack Daniels. Cara. Eu tô com um copo de uísque bebendo água. Boa. Então no próximo a gente vai beber. Number 7. Vamos trazer então. Beleza. isso. Então, fechou. Gente, valeu, acompanha a gente. Sempre importante frisar. Não basta ver a gente no YouTube. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Então se inscrevam no canal YouTube. Tá? Acompanha a gente também no Instagram, no TikTok. Espalhem a No Spotify. palavra. É isso aí. Compartilhem. Vai estar aqui embaixo todas as nossas redes sociais. Compartilhem. Sigam a gente lá nas redes sociais. E se inscrevam aqui no canal para mais entretenimento. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, galera. Valeu. Valeu.